Xandão tremeu. O dia em que o todo-poderoso do STF recuou diante de Bolsonaro. Era uma tarde abafada em Brasília, daquelas em que o ar parece carregado de tensão e cafeína. Os corredores do Supremo Tribunal Federal estavam mais silenciosos que o normal, como se cada servidor pressentisse que algo fora do script estava prestes a acontecer. O todo-poderoso Alexandre de Moraes, também conhecido como Xandão para os íntimos e para os temerosos, parecia, pela primeira vez em muito tempo, nervoso. E não era qualquer nervosismo. Não era aquele estresse típico de quem precisa decidir sobre foro privilegiado ou se vai bloquear mais meia dúzia de contas em rede social. Era o tipo de nervosismo que se vê em gladiadores antes da arena. Suor frio, respiração pesada e o dilema de que ter que escolher entre avançar no ataque ou recuar e salvar a própria pele política. Porque, sim, por incrível que pareça, até Xandão tem bedos. E naquele momento, o nome que ecoava como uma sombra incômoda em sua cabeça era um só: Jair Messias Bolsonaro. Até ali, a narrativa era simples. O ministro havia se consolidado como o guardião supremo do combate às fake news e o maestro das punições seletivas. Era ele que mandava prender, soltar, bloquear, deletar e até silenciar vozes que ousassem desafiar sua autoridade. Um super-ministro togado com poderes de xerife digital, dono de uma caneta que parecia maior que a própria Constituição. Mas o tempo tem o estranho hábito de cobrar faturas inesperadas. O cerco contra Bolsonaro parecia sólido. Inquéritos, acusações, depoimentos e a sombra constante de uma prisão rondando o ex-presidente. A ideia era clara: mostrar ao país que nem mesmo o capitão tinha imunidade contra a mão pesada do Supremo. Só que a política, assim como o futebol brasileiro, é cheia de viradas espetaculares. E, de repente, o que parecia um checkmate virou um cheque duvidoso. Nos bastidores começaram a pipocar informações de que prender Bolsonaro poderia gerar uma reação popular e política de proporções incontroláveis. Não apenas nas ruas, mas também em setores estratégicos, do Congresso à caserna, passando até por parte da elite financeira que, apesar de não declarar em público, ainda torcia o nariz para os avanços de um judiciário cada vez mais imperial. É nesse ponto que entra a cena digna de uma crônica histórica. O homem que mandava e desmandava, em Brasília, que enfrentava presidentes, censurava redes e que parecia não temer absolutamente nada, de repente medrou. Sim, a palavra é essa mesmo, medrou. Xandão percebeu que a corda que ele vinha puxando poderia arrebentar, mas não no pescoço do adversário, e sim no dele próprio e da instituição que representa. Uma prisão espetaculosa de Bolsonaro poderia incendiar o país, criar mártires, transformar o ex-presidente de investigado em vítima e, de quebra, colocar o STF no olho de um furacão sem precedentes. E o que faz um gladiador quando percebe que o público pode se virar contra ele? Ele recua. Finge que nada aconteceu, reescreve sua própria narrativa. Foi nesse contexto que começaram a surgir as primeiras falas e sinais de que não seria bem assim. O tom mudou, o discurso antes inflamado de que ninguém está acima da lei deu lugar a uma retórica mais cautelosa, quase burocrática. A ameaça de prisão virou um "vamos avaliar com calma". E ali o Brasil inteiro percebeu. Xandão tremeu. Não que ele tenha perdido o poder, longe disso, mas o gesto de voltar atrás, mesmo que camuflado por tecnicidades jurídicas, revelou uma verdade incômoda. Até o maior dos superministros tem limites. A narrativa oficial falava em prudência, respeito ao devido processo, ajustes técnicos, mas nos botecos, nas redes sociais e nas rodas políticas, a tradução era outra. O homem medrou. E quando um gigante admite, ainda que em silêncio, que também sente medo, a aura de invencibilidade começa a rachar.
Nos corredores do Congresso, deputados e senadores que até então andavam pisando em ovos diante do STF começaram a trocar os olhos de quem viu um império dar a sua primeira escorregada. Será que dá para peitar? Murmuraram alguns. Outros mais cautelosos diziam, é só uma estratégia, ele vai voltar mais forte. Enquanto isso, nas ruas, o recuo era visto como uma vitória simbólica. Para muitos eleitores, a simples ideia de que Bolsonaro não seria preso, pelo menos naquele momento, já soava como uma derrota histórica para Moraes. Claro, há sempre a possibilidade de que tudo isso seja parte de um jogo maior, que o recuo seja apenas temporário, um passo atrás para dar dois à frente. Uma encenação calculada para esfriar os ânimos e reorganizar o tabuleiro. Mas mesmo que seja esse o caso, o efeito simbólico já estava dado. O Xandão, nervoso, o Xandão que hesitou, o Xandão que voltou atrás, esse já entrou para a crônica política nacional. No fundo, o episódio revela muito mais sobre o estado da democracia brasileira do que sobre a biografia de um ministro. Mostra como a política é, acima de tudo, um jogo de forças, onde até os mais poderosos precisam medir cada passo. Afinal, se até o homem que parecia inabalável teve que engolir o próprio orgulho e recuar diante da possibilidade de uma explosão social, o que isso diz sobre a solidez das nossas instituições? Será que estamos diante de um Supremo que age pela Constituição ou de personagens que, assim como qualquer outro político, também medem forças, calculam riscos e recuam quando a pressão aumenta? Brasília segue em silêncio, como sempre, mas é um silêncio diferente, cheio de interrogações. Será que Bolsonaro escapou de vez da fantasma da prisão ou apenas ganhou tempo até que a próxima jogada seja executada? Será que o Supremo aprendeu que não pode esticar demais a corda sem risco de rompê-la? Ninguém sabe. Mas uma coisa ficou clara. O mito da invulnerabilidade de Alexandre de Moraes sofreu seu primeiro arranhão público. E às vezes basta uma rachadura para que todo o muro comece a desmoronar. Atenção importante. Esta é uma crônica de ficção inspirada em fatos reais atuais, personagens e tensões da política brasileira. O texto tem caráter crônico, crítico e reflexivo, sem compromisso com a realidade literal dos fatos e acontecimentos. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento, então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.